Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui à quinta aula. Eu te agradeço por você ter chegado até aqui. Mantenha o foco, preste atenção nas suas prioridades, estude 30 minutos por dia, anote tudo o que eu falar, o que você não entender também anote, volte o vídeo, porque a acupuntura precisa de você, principalmente os pacientes precisam de você e mais ainda, quanto mais você entender esse tipo de nível de informação, mais você consegue trazer a prática para dentro da sua teoria. Parece complexo e invertido, mas não é. Por quê? Porque a medicina chinesa foi escrita pela prática e não o contrário. Quer dizer, nós temos que praticar, ver relevância e escrever a teoria. Entenderam? Por isso que eu estou por aqui e estou passando para você neste curso um resumo de 15 anos de trabalho para encontrar coerência e passar a coisa certa. Então eu vou me ajeitar aqui na cadeira para a gente entrar nessa viagem que é o estudo da fisiologia energética, e a aula de hoje é sobre os 5 padrões de desequilíbrio. Embora a gente já tenha falado, vou falar novamente aquilo que for necessário e acrescentar também, obviamente, o que também for necessário. Então vamos respirar fundo, pega a caneta, pega o papel, vou atualizar meu relógio aqui para a gente poder meter a bronca das coisas. Entenderam? Então vamos lá. Preste atenção. Attention, please. Os 5 padrões de desequilíbrio, eles surgiram na minha cabeça para que eu pudesse entender melhor a tal das síndromes. Eu sempre disse isso em algumas lives, já falei em outras aulas também, que na época que eu comecei a aprender síndromes, eu fiquei tão louco, que eu não conseguia compreender aquela condição teórica na prática, que eu parei de estudar síndromes e fui estudar biotipologia. Tanto é que hoje eu tenho um livro de biotipologia e com certeza em breve sairá um livro sobre fisiologia energética e esses 5 padrões. Mas eu já falei sobre esses 5 padrões no livro de língua. Mas de qualquer forma, preste bem atenção. Os 5 padrões de desequilíbrio, eles surgiram para simplificar a minha vida prática. Deste modo eu passo para vocês o seguinte, repetindo, lá na segunda aula, nós temos 3 energias matrizes, uma pré-celestial, outras 2 pós-celestial. A pré-celestial é a energia, a primeira a pré-celestial é a energia, né? Repetindo. A primeira pós é a energia e a segunda é a energia, então vamos lá. Pré-celestial, energia ancestral. Primeira pós, respiração e anti. A segunda, inti, alimento. Fechou? Eu tenho essas 3 e tenho essas 3 agora interagindo para formar o calor pelo movimento e formar também o sangue pela interação do inti, alimento, mais plasma, mais hemácias no coração, e o fígado toma conta. Então agora nós temos 5 energias principais, e essas 5 energias principais, por mais que elas vão oferecer a capacidade de construir outras energias, como o Hong-Chi, como o Jin-Ye, nós temos que focar nelas por enquanto. Por quê? Porque são elas que estarão no rol ou no protagonismo do desequilíbrio ocasionado por esse modelo de manifestação emocionalizado que falamos até aqui. Então preste atenção. O Yin, ele fica com o Jin, anota aí. O fígado, ele fica com o sangue. O coração, com o calor. O baço, com o Yin. E o pulmão, com o Yang. Então, seguindo a mesma metodologia de sempre, que é o taoísmo me informando sobre e seguindo de forma sistemática o quebrar, o desenrolar, o desdobramento de cada processo, nós vamos entender que o Yin, então, ele se desequilibra pelo Jin, então logo o Jin-Chi, ele é um tipo de energia que estará presente em qualquer estrutura, obviamente, porque ele conserva a estrutura, ele regenera a estrutura Yin daquele órgão. Então, se eu tenho uma insuficiência de Jin, logicamente eu não consigo cumprir com a função ou com a demanda exigida por aquele órgão, que seja o rim ou qualquer outra parte do corpo. Então, preste bem atenção, a insuficiência de Jin se qualifica na estrutura degenerada, no envelhecimento precoce. Pronto, então eu peguei uma estrutura macro, envelhecimento precoce, e também trouxe uma estrutura micro, que é a estrutura degenerada. Então a insuficiência de Jin se dá inicialmente no rim. O desequilíbrio, obviamente, do rim oferece a insuficiência de Jin. Ok? Então qualquer problema de estrutura a nível de degeneração, eu tenho
a insuficiência de Yin acontecendo. E qualquer doença crônica progressiva, a mesma coisa. Lembro então agora que qualquer doença que é crônica e progressiva, em algum momento ela atingirá o rim, provocando essa insuficiência, pois você tem que entender que a energia ancestral é um modelo energético como se fosse uma poupança. Quando eu comparo com uma poupança, facilita pelo fato de que você tem 100 mil reais na poupança e deve distribuir todo mês para 5 filhos, ou 5 esposas, ou 5 maridos, ou ex-maridos, sei lá, esses 100 mil reais. Então você tem 100 mil reais que rende ali uma gueba que você vai distribuir 1.000 para cada. Então, os 100 mil está lá guardado, você distribui 1.000, os 100 mil você nunca vai mexer. Contudo, um dos seus maridos, ou uma das suas esposas, ou um dos seus filhos, ou qualquer coisa que você tenha aí, que tenha que sustentar, um deles começa a tomar uma canjibrina a mais, começa a mexer com a cocaína, com a maconha. É natural, pai, pode mexer. Ah, é? É natural, né? Então, beleza, se maconha é natural e pode, qualquer coisa que é natural pode também. Então, beleza, vamos entrar nesse método, não. Então você tem, aí o cara começa a mexer com a canjibrina, começa a tomar uma, começa a não ir trabalhar, ele precisa de mais de 1.000, então ele começa a fazer dívida, e você tem que ficar dando 8 pau por mês. Então aquela renda de 100 mil que já geraria a vida de 5 pessoas por 1.000, né, você paga 1.000 para um, 1.000 para outro, 1.000 para outro, o outro já está te pedindo 8. Começa a gerar um déficit. Então esse filho que toma uma canjibrina e te pede mais é o órgão em desequilíbrio. Então ele vai provocar naturalmente uma insuficiência de Yin, que vai chegar um momento que vai tocar um alarme, quer dizer, o gerente do banco vai te ligar, para de dar dinheiro para esse cabra, porque ele vai acabar com o seu patrimônio, você já está velhinho, você não consegue trabalhar mais. Então tocou o alarme, a energia ancestral cessa a doação de energia para aquele órgão e ele fica doente. É assim que as coisas acontecem. Então, para evitar um problema maior, um órgão é deixado de lado, ou um filho é deixado de lado, para quê? Para que ele tome tipo. Então, ele vai tentar se regenerar sozinho. Aí o desequilíbrio vai desenrolar para te mostrar sintomas. Então, quando o sintoma aparece, é sinal que ele já usou muito a sua energia ancestral. E nesse instante que ele usou a sua energia ancestral e o sintoma apareceu, é para mostrar para você um desequilíbrio energético interno e você tomar providência e evitar o problema maior, que é a volta ou dessa energia, ou a requisição dessa energia novamente, que se requisitar novamente vai comprometer todo o sistema. Então eu falei o quê? De uma doença crônica progressiva, e é o que está acontecendo, é uma doença crônica progressiva, ela vem, pede mais, pede, corta-se, ela começa a se desenrolar, dá sintoma, começa a ficar mais crônica, começa a ficar mais progressiva, e vem agora e volta e pede mais. E pede e volta a pedir mais, e o pai vai ter que dar até ele quebrar. Então, o que eu disse, que uma doença crônica progressiva, ela começa de forma aguda, natural, vem, ela vai em uma hora ou outra voltar a pedir mais, então ela vai uma hora ou outra causar um problema na energia ancestral. Então, preste atenção, o que eu quero aqui dizer simplesmente é, a insuficiência de energia ancestral ou de Yin, ela pode começar pelo rim ou não. Ponto, é isso que eu precisava que você entendesse. Porque se começa pelo rim é porque tem medo, tem insegurança. Pode ser de qualquer biotipo. Claro que o biotipo água é mais suscetível. Contudo, se eu tenho uma obesidade, essa obesidade vai requisitar mais energia ancestral, principalmente no momento em que eu começo a produzir uma estagnação de Yin no hipocampo, que é a região da memória. Esse hipocampo, ele começa a traduzir essa estagnação por meio da assimilação de ômega 6, modificado geneticamente, e esse ômega 6 normalmente ele vem dessas gorduras, como é que chama? Gordura fake, essas gorduras hidrogenadas que a gente come nessas coisas erradas aí e tal. Então preste atenção, o cara obeso, ele já está consumindo muita energia ancestral para sustentar aquela morfologia densa. Aí quando esse processo se desloca para o hipocampo, eu tenho a configuração de uma estagnação de Yin no hipocampo, traduzida pelo excesso de ômega 6 ali, que vem dos alimentos, tá? Isso é fisiologia, eu fiz patologia. Agora preste atenção, quando o hipocampo começa a ter problema, eu começo a ter uma hipomnésia, e essa hipomnésia, quer dizer, a memória deficiente,
é um sinal do que está por vir. Então ocorre agora uma inflamação, e essa inflamação é causada pela reutilização ou pela volta a utilizar a energia ancestral novamente. Então inflama, e essa inflamação começa a consumir mais energia para evitar o quê? A famosa beta-amiloide. A beta-amiloide é um fator inflamatório cerebral que vai degenerar a estrutura neuronal, provocando o Alzheimer. E essa degeneração se dá inicialmente por uma umidade, ômega 6, mucosidade, a instalação desse ômega 6 ali, a privação do acesso a informações dentro do hipocampo, posteriormente a fleuma. Quando chega a beta-amiloide, ocorre de você observar a fleuma, porque ocorre a degeneração da estrutura neuronal do hipocampo, a pessoa começa a esquecer coisas cotidianas e lembrar do passado, lembrar de coisas que não deveria. Aí a energia ancestral já está indo para o ralo. Entendeu? E aí você tem uma doença crônico-progressiva causada principalmente pela obesidade. Estou dando aqui um exemplo. Existem inúmeros. Mais um, artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença típica do rim, provocada principalmente por um excesso de produto inflamatório que vem lá do intestino. Mas é o rim que é a causa, é a insegurança, é o medo e principalmente, sabe o que? A covardia. A covardia é um tipo de traço de personalidade que vem da insegurança, que utiliza as pessoas como, que mostra, ou como eu posso dizer, tensiona a pessoa a partir daquilo que ela tem de negativo. Então vou falar melhor. O que é uma pessoa covarde? Uma pessoa covarde é aquela que sabe o segredo da outra e fica chantageando. Isso é covardia. Então, quando eu transmuto isso para uma condição mais macro, e essa pessoa é uma pessoa ameaçadora, uma pessoa cruel, covarde, ela começa a progredir um problema no rim, esse rim em desequilíbrio consome a energia ancestral a partir do frio. Lembra do frio? Então preste atenção, eu tenho uma condição de covardia, a manutenção desse frio na estrutura energética do rim, que consome energia ou dilui a energia ancestral, e eu começo a ter problemas na captação de nutrientes, e o intestino sofre as consequências disso juntamente com a própria bexiga, por conta de uma afinidade até, porque o intestino, ele juntamente com o pulmão, no caso o intestino é a víscera, né? Mas são órgãos, pulmão e intestino, que vão assimilar o que é bom e eliminar o que é ruim, e a pessoa covarde, ela só assimila o que é ruim, e usa isso ao seu favor contra a pessoa. Entendeu? Então o intestino entra na jogada, provoca inflamação, essa inflamação vai acarretar artrite reumatoide, que é uma doença relacionada às articulações, à inflamação articular crônica, à deformidade, e assim vai. Então estou mostrando mais uma vez uma doença crônico-progressiva que tem a insuficiência de energia ancestral como sendo o seu principal padrão de desequilíbrio. Entendido? Então você tem esse primeiro aqui, caracterizado pela degeneração da estrutura, caracterizado pelo envelhecimento precoce, caracterizado pela doença crônica. Sangue. O sangue é um modelo energético do fígado, e o principal padrão de desequilíbrio dele é a irregularidade. Já falamos sobre isso, ok? E a irregularidade se caracteriza pela dissociação do yin com o yang. E essa dissociação faz com que o yang suba, é aquela pessoa que fica cega de raiva, e o yin chi fica ali sem yang. Então, eu tenho como resultado primário da irregularidade energética do sangue do fígado, eu tenho a deficiência de yang no fígado, ok? Porque o yang subiu, e tenho uma tendência à estagnação de sangue. Show de bola, olha isso aqui, fica muito fácil de entender. O yang subiu, vai causar os problemas lá que eu já falei na outra aula, mas você tem que entender que esse yang tem que voltar. Um objetivo do seu tratamento é fazer o yang voltar. Existem pontos para isso, que é a próxima aula. Mas, de qualquer forma, você tem que ficar de olho nessa condição. Estagnação de sangue e deficiência de yang. É o padrão da irregularidade do sangue do fígado. Show, né? Então, agora eu tenho coração. O coração tem calor, o calor é produzido pelo excesso de movimento, e quem movimenta é yang chi. Então o excesso de movimento ou atividade yang provoca calor.
Mas o calor original é aquele da agitação mental, dado pela instabilidade emocional que não consegue filtrar os pensamentos. E nesse momento eu vou, como a essência Shen é a matriz disso tudo, ela usa o Yanti, ela vai fazer o que? Ela vai ter que se movimentar, né, para chegar até na sua casa, digamos assim, que é o coração. Então, ela movimenta muito rápido, produz calor. Então, o calor é a energia que estará em desequilíbrio provocado pelo excesso de movimento. Então, aqui eu vou chamar de excesso de calor. O excesso de calor, então, tem uma casa, a moradia dele é o coração, que estará em hiperatividade funcional, e essa hiperatividade funcional é uma hiperatividade de Yang, óbvio, mas não é excesso de Yang, não é excesso de Yang, é hiperatividade funcional de Yang, onde eu tenho ataque cardíaco, tem tudo aquilo que a gente já explicou. Então é um padrão do coração que pode ser transferido a qualquer elemento, contudo o original de fábrica é no coração. Baço pâncreas, aqui é importante falar uma diferença com o sangue, então vamos lá. Baço pâncreas, ele tem o Yin-Chi, e o Yin-Chi tem um padrão de desequilíbrio que provoca estagnação, porque ele densifica. Então, a densificação original é dada pela ruminação, que vai densificar, se instala ao redor do baço pâncreas, né, que a baço pâncreas é um modelo didático de ensino para a gente entender a função geral da digestão. Esse baço pâncreas, então, ele vai ficar envolto dessa gordura, digamos assim, provocando, então, uma estagnação de Yin. Então, a estagnação do Yin-Chi, ele vai ofertar uma deficiência funcional, natural. Por quê? Porque tá denso, né? Tá apertado, não tem graxa, né? Vamos pensar assim. Aí, deste modo, pensando, a estagnação de Yin no baço é original. Ela oferta a deficiência de Yang natural, que é o movimento, ok? Isso é natural, porque pensa uma ponte, só entra um por vez. Tem um carro lá, começa a parar carro atrás. Aqui na frente tem deficiência, e aqui atrás está excesso de quantidade de carro, que ele quer passar num lugar só, mas está entupido. Então tem uma estagnação ofertando deficiência de Yang, ok? Agora preste atenção. A estagnação de Yin, ela é diferente da estagnação de sangue, por mais que o sangue seja Yin, porque a estagnação de sangue é produto da irregularidade lá do sangue do fígado, da energia do sangue do fígado, certo? Certo. Então é uma consequência porque o Yang subiu. A estagnação do sangue, ela, obviamente, é um produto Yin, mas a causa é outra. No fígado. Contudo, eu posso ter uma estagnação de sangue sim, porque o vaso estreitou ou porque o sangue densificou, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é você saber diferenciar uma estagnação de sangue de uma estagnação de Yin. A estagnação de sangue refere-se ao sangue, ponto, óbvio. E a estagnação de Yin no corpo refere-se à gordura, refere-se à estrutura muscular, refere-se à alteração de forma. Entendeu? Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Na língua você vai perceber estagnação de sangue, muitas vezes com a língua pode estar edemaciada, contudo, se essa burra não estiver alterada, você pode ter uma estagnação de sangue, mesmo se a língua não estiver roxa. Se a língua estiver roxa, fechou. Estagnação de sangue. Com edema, mais ainda. Então vamos, língua roxa, estagnação de sangue. Língua roxa edemaciada, estagnação de sangue crônico. Língua edemaciada com muita saburra, aquela saburra pegajosa, pode ser uma estagnação de Yin, que é como se você estivesse falando que seria uma estagnação de gordura, só para comparar com o sangue. Então, língua roxa, estagnação de sangue. Língua edemaciada, estagnação de Yin, se tiver saburra densa. Se não tiver saburra e tiver só edema, estagnação de Yin. Se tiver língua roxa e edema, estagnação de sangue. Simples. Sangue está andando, estagnou, vai perder troca gasosa, vai ficar roxo. Pensa na varize, olha a língua que você vai saber. Estagnação de Yin, gordura está andando, vira muco, começa a acumular gordura. Vai alterar a saburra, vai ficar pegajosa. Simples. Então, a estagnação de Yin é do baço, que oferta uma deficiência de Yang. E por último, eu tenho a intoxicação do Yang provocada pela insatisfação que atinge a estrutura do pulmão, e essa estrutura pulmonar intoxicada vai oferecer uma deficiência de Yang do pulmão, ofertando então uma deficiência de Yang geral, talvez. Mas de qualquer forma, se eu tenho uma deficiência de Yang em qualquer órgão, eu tenho uma deficiência funcional e a tendência é que acumule, então a tendência é que haja uma densificação, um enfraquecimento, um frio, assim vai. Vai depender muito do órgão que atinge, mas
a deficiência de Yang produz uma deficiência da função. Ponto. Então, se você sabe a função, você sabe o que isso vai acarretar. Então, para a gente finalizar aqui, eu não incorrer em algum erro de não ter falado alguma coisa, e antes de passar para a última aula, eu vou aqui falar algumas coisas para vocês que são importantes. Primeiro, saibam diferenciar fisiologia energética de fisiologia orgânica e entendam que, mesmo diferenciando na teoria, na prática as duas acontecem simultaneamente. Entendam também que a terminologia deficiência de Yang é eterna. Entendam que estagnação de Yin também, entendam que excesso de calor, irregularidade do sangue e também insuficiência de Jin são terminologias que possuem uma capacidade muito mais abrangente que qualquer outra. Por quê? Porque eu estou contando o processo de desequilíbrio a partir de um padrão inicial que provoca desdobramentos e você vai utilizar desses padrões, desses conceitos para explicar qualquer desequilíbrio que haja no seu organismo, desde que você entenda o princípio da fisiologia orgânica, onde, vou repetir, o conteúdo das primeiras aulas. Você entende que o Jin Qi ele vai ter o mapa genético do corpo, então ele constrói a estrutura e nele está a memória de todas as células e a partir daí qualquer produto que haja degeneração, produto físico, que haja degeneração por falta de reposição, por deficiência dessa energia ou insuficiência dela, é por conta do Jin Qi. Então tudo que leva a um processo crônico que vai oferecer uma patologia progressiva é um problema do Jin Qi. Então aquelas doenças mais crônicas, aquelas doenças que tornam-se crônicas atingem a energia ancestral. Essa energia ancestral mantém a vida do corpo por um tempo. O corpo é finito, né, e tem um limite, e o desgaste excessivo vai oferecer uma limitação maior e precoce dessa estrutura física ao longo da sua vida. Então, se você tem 30 anos, cabelo branco, já tem um processo de insuficiência de energia ancestral. Se você tem 70 e tem cabelo branco, não tem problema. O que precisa ser entendido é que o Jin Qi toma conta do processo de conservação da estrutura física. O Jin Qi toma conta do processo de fertilidade, sobrevivência da espécie, autopreservação. Por isso ele é medo, por isso ele produz, ele assimila essa informação da insegurança para nos proteger. O Jin Qi, ele é o reservatório de energia da nossa identidade consciencial. É a partir do Jin Qi que a gente consegue alterar as células ou padrão de funcionamento celular para melhor. Se você melhora, se você evolui, o Jin Qi em qualidade também evolui. Contudo, esse Jin Qi, essa energia ancestral, não é ainda possível repor a sua quantidade perdida. Por isso o termo insuficiência. Então, a insuficiência de Jin pode estar de um rim ou ela pode estar em qualquer outro elemento, desde que você a caracterize a partir desse processo chamado de degeneração, envelhecimento precoce. Ok? Sangue. O sangue é uma estrutura Yin formatada pela conjunção ou junção de vários elementos que inclui o Yin Qi dos alimentos, inclui o plasma da energia ancestral e inclui as hemácias do coração. E é um sangue e é uma estrutura tratada pelo fígado que tem como principal função fisiológica, energética, é claro, trazer esse sangue à noite, tratado de madrugada e liberar durante o dia. Para que ele faz isso? Para regenerar o sangue, para limpar as suas impurezas. Essas impurezas ficam guardadas lá no baço, o baço elimina. E na mulher, essas impurezas elas vão ficar ali no fígado para ser eliminadas na menstruação. Pois o processo menstrual, onde eu tenho o útero como uma víscera extraordinária, ele depende da nutrição do baço pâncreas, pois o útero é um músculo liso, depende da nutrição do rim, pois o útero promove a fertilidade a partir dos óvulos, rim, e também depende da influência do fígado para menstruar, que o fígado manda a informação para a qualificação desse sangue. Então, se o sangue do fígado está irregular, provocado pela frustração, pelo rancor, pela raiva, eu tenho uma possibilidade do Yang Qi ter subido e da estagnação de sangue ter ocasionado, ter sido estabilizada e essa estagnação de sangue provocar algum problema no processo menstrual. Estou dando aqui mais um exemplo que eu não tinha dado. Podemos ter também, por isso, uma falta de nutrição dos olhos e a partir daí, então, eu tenho um comprometimento da rodopsina. A rodopsina é uma proteína que está nos olhos juntamente com o ômega 6,
para fixar a estrutura visual, para fixar a estrutura dos bastonetes, dos receptores retinianos, para a gente poder enxergar. Então, se você tem um sangue estagnado no fígado, a sua visão pode ficar borrada por um comprometimento dessa estrutura chamada rodopsina com ômega 6. Por quê? Porque o fígado não tem, talvez, capacidade, por deficiência de IAN, por estar a produzir, não tem capacidade a metabolizar o beta-caroteno e transformá-lo em vitamina A, que é o alimento desse processo. Então, a deficiência de IAN associada com a estagnação de sangue oferecerá pouca vitamina A para a estrutura do olho, tornando a visão borrada, estagnação de sangue, e tornando também a estrutura deficiente, ou um problema da estrutura por conta da vitamina A que não foi metabolizada. Então, essa rodopsina vai ficando murcha até virar catarata. E isso é um problema do fígado, dado pela irregularidade. Ao mesmo tempo que o calor no coração, ele trabalha por excesso, em desequilíbrio, e esse excesso vai naturalmente provocar a sudorese excessiva, caracterizando então a hiperidrose. E essa hiperidrose, ela é vista muito nas mãos, na axila e nos pés. A partir daí você começa a entender o seu paciente, que pode estar sofrendo de ansiedade. E o pulmão, que é a toxicidade do IAN, ofertará vários outros problemas, e a gente pode juntar aí a deficiência de IAN juntamente com a estagnação de IN lá na pele, oferecendo a fisiologia ou fisiopatogenia da acne. Por quê? Porque quando eu tenho deficiência de IAN, a pele vai ficar desnutrida. E quando a pele fica desnutrida, olha que interessante, há um processo de aceleramento na produção da epiderme. A epiderme, ela começa a fabricar muito queratinócito, porque não há um controle, porque a deficiência de IAN, ela caracteriza uma hipofunção, contudo, na pele, essa hipofunção, ela é o contrário. Por quê? Porque essa deficiência de IAN, que é a hipofunção, ela vai deixar de inibir essa produção excessiva, porque naturalmente a epiderme já tem na sua natureza enraizada uma função excessiva. Ela se deixar, ela fica produzindo célula o tempo todo. Então, o IAN-T vem para ativar a inibição. Quando eu tenho uma deficiência de IAN na pele, eu vou inibir essa inibição, entende? Então, eu vou diminuir essa inibição e aí a queratina vai ser produzida demais. Produz demais, vai criar muita célula morta que entope o poro. Quando o poro é entupido por excesso de queratinócito, eu tenho uma dificuldade em liberar sebo pela glândula sebácea, que está alocada ali naquela região. E o sebo, glândula sebácea, tem relação com o baço, que está na derme. E aí, então, a glândula sebácea, que está na derme, não tem capacidade, ou tem uma dificuldade de liberar o sebo, que vai proteger a pele, vai matar os bichos da pele e tal, vai inflamar, provocando, então, a acne. Então, a causa da acne é essa que eu te disse, é uma deficiência de IAN do pulmão que reverbera para a pele. Essa deficiência de IAN lá na pele, neste quesito, vai diminuir o processo de inibição de fabricação de queratinócito, então produz muita queratina, produz muito queratinócito. Esses queratinócitos são células mortas, elas vão morrer rápido, porque eles têm 111 horas, por exemplo, entope o poro, causa inflamação, sebo, acne. Simples assim. Entendido? É só botar o negócio para pensar, é só botar o negócio na mão, é só estudar fisiologia, fisiopatologia e mete o pau e faça a relação com esses 5 padrões. Não há condição de você errar nenhum diagnóstico a partir de agora. Você tem os 5 padrões de desequilíbrio na sua mão e oferecido de uma maneira bem simples, e você pode trabalhar de qualquer forma. Basta querer. Ok? Finalizo aqui esse modo para irmos para o último. Combinações inteligentes. Vou dar uma palhinha para vocês como eu penso sobre combinações, o que eu faço em relação a isso e como eu determino o que é cada ponto, para que e para cada. É claro que não dá para falar de todos, eu vou fazer um compilado interessante para você entender. Grande abraço.